Estamos online. Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma Political Talk da Academia de Política Partidária e desta vez o tema é ambiente e políticas ambientais. Estará a política ambiental ainda verde? É o que iremos tentar descobrir ao longo da próxima hora. O meu nome é Francisco e ao meu lado estão dois fantásticos oradores que têm a particularidade de também se chamarem Franciscos. São, portanto, três Franciscos, o que não deixa de ser um facto curioso. Ao meu lado, de direito ao esquerdo, que não consigo precisar, está o Dr. Francisco Ferreira, professor da Universidade Nova de Lisboa e presidente da Associação Zero. Do lado contrário, mas na mesma causa, está o Dr. Francisco Guerreiro, eurodeputado independente na bancada dos Verdes e vice-presidente da Comissão de Agricultura e do Desenvolvimento Rural no Parlamento Europeu. Muito obrigado a ambos por estarem aqui hoje. Eu desde já gostava de começar com uma primeira pergunta que é, nós desde crianças é-nos ensinado a não deitar lixo para o chão, a andar menos de carro, a reutilizar, a reciclar, mas quando analisamos os dados relativos à poluição, conseguimos perceber que grande parte é provocada por grandes setores, como é o da indústria, da agropecuária. Assim perguntamos, estes nossos esforços individuais têm impacto ou são insignificantes e estamos na mão das grandes indústrias? Podendo começar, por exemplo, pelo Dr. Francisco Ferreira. Ok, então é com muito gosto que participo nesta conversa e vamos lá ver, eu acho que ambos têm responsabilidades, isto é, as grandes empresas e os cidadãos individualmente, mas eu diria que a responsabilidade maior é dos cidadãos individualmente, porque alinham nas táticas de algumas grandes empresas também, não é? Portanto, eu acho que o esforço de cada um, obviamente, não é de forma alguma dispensável, é absolutamente crucial, e não apenas nos comportamentos no dia-a-dia, mas também em várias qualidades, na ação política, no tipo de consumo que nós fazemos, e é isso que vai determinar o sucesso ou insucesso de muitas empresas, na atividade em termos de sociedade civil, de denúncia, de alerta, portanto, há aqui sem dúvida uma responsabilidade muito grande da parte dos governos, da parte dos Estados, da parte das autarquias, e da nossa parte, porque somos quem, por um lado, os escolhe e, por outro lado, porque realmente nós acabamos por ter um conjunto de decisões no dia-a-dia que são cruciais em termos de sustentabilidade. Desde, como digo, a ida ao mercado ou ao supermercado, as escolhas de produtos que fazemos, a informação que recolhemos, obviamente podia-se dizer, bem, há aqui uma falha muito grande em termos de educação ambiental, de formação, de informação. Eu diria que é verdade, há aí algumas falhas, mas é acima de tudo a falha do passar à ação que acaba por marcar o insucesso, digamos assim, de alguns dos objetivos ambientais. E o Francisco Guerreiro, o que acha? Olá, antes de mais, obrigado pelo convite, é sempre um gosto estar com os Franciscos, não é? Um pela primeira vez, outro que já é mais recorrente, portanto tenho tido o gosto de poder debater com o Francisco Ferreira várias destas matérias e mais uma vez que estamos em concordância, ou pelo menos eu estou em concordância com o Francisco, porque considero que é fundamental o nosso papel como cidadãos. E no fundo é a única esfera em que nós podemos quase na totalidade ter vontade, livre-arbítrio e podermos optar. Ninguém escolhe por nós, pelo menos nas democracias ocidentais e em várias democracias no mundo, ninguém escolhe por nós em quem havemos de votar, ninguém nos condiciona em grande parte o que é que nós podemos comer, com quem falar, como nos deslocar. Óbvio que estas escolhas estão sempre condicionadas à nossa capacidade financeira e a uma esfera social e económica
nós nascermos num determinado bairro, numa determinada família, por mais involuntário que isso seja, condiciona, como é óbvio. Agora, numa era em que temos tanta informação, em que o acesso, pelo menos nas sociedades ocidentais, e falo em Portugal e na União Europeia, onde temos acesso a tanta informação, onde rapidamente conseguimos ver o contraditório em várias matérias, parece-me bastante mais fácil nós tomarmos decisões pelo menos mais acertadas. E nesse sentido é fundamental os nossos atos diários. Há exemplos que são muito claros. Por exemplo, se eu não comer 1 quilograma de carne, estou a poupar 15 mil litros de água diretos. Óbvio que estas associações às vezes são difíceis de fazer, porque não é direto que nós, ao substituirmos 1 quilograma de carne, a água está ao nosso lado, nós não vemos esses 15 mil litros de água. Mas ao fazermos este tipo de associações mais genéricas e percebermos o impacto que tem a simples refeição, ou como o Francisco disse, a nossa ida a um mercado ou a um supermercado, levarmos sacos connosco, ou termos sacos, ou comprarmos sacos nos supermercados, utilizarmos garrafas reutilizáveis ou não, ou comprarmos mais uma garrafa de plástico, irmos à praia e no caminho apanharmos lixo ou deixarmos o lixo quando vemos, estarmos politicamente ativos. Isto não quer dizer que esteja num partido, portanto pode estar politicamente ativo, votando, fazendo eventos como este, integrando associações não governamentais, falando com os pais, falando com os amigos, debatendo os temas da sociedade e depois participando nos atos eleitorais, que são fundamentais. A democracia não se esgota em atos eleitorais, mas é importante para escolher os nossos eleitos ou as ideias que vão premiar os próximos anos a vários níveis, seja municipal, nacional ou europeu. É fundamental esta ação individual e mais uma vez, eu acho que o grande foco deve ser esta ação que nós temos, que é livre e que é individual, portanto, no sentido de a responsabilidade é nossa, nós podemos, com essa responsabilidade, direcionar para o que nós queremos, e isso condiciona tudo, o modo como vivemos, como sentimos, como falamos, como nos relacionamos, e isso é fundamental para uma transição para um modelo, para mim é essencial, que é baseado na não-violência, seja ela perante os outros animais, perante o ambiente, perante o próximo, nas nossas relações humanas. Portanto, é fundamental a nossa ação humana. Muito bem, então temos todos o poder nas mãos. O que é que acham que tem falhado mais grosseiramente ultimamente no combate às alterações climáticas e na orientação da política ambiental no mundo, e dando uma especial atenção à Europa, até porque o Francisco Ferreira é eurodeputado? Se calhar começo eu, pronto. Para mim é falta de vontade política em concretizar os dados que são conhecidos e científicos. A mim pouco me interessa opiniões ou achómetros no que toca a matéria climática. A ciência é muito clara e os indicadores são também por mais evidentes. E o caminho já está traçado, ou seja, nós de hoje para amanhã podíamos não inventar nenhuma tecnologia e já tínhamos as soluções para conseguir reverter e mitigar grande parte das alterações climáticas e tornar uma área que é tão esquecida, que é a preservação da biodiversidade, como um motor de um sistema económico e social que realmente faz com que as pessoas vivam bem, vivam sem esta ideia de ter de trabalhar demasiadas horas para oferir um rendimento que no máximo muitas vezes lhes dá para pagar a casa e comida e pouco mais, e no fundo estes dados já são conhecidos, e esta falta de vontade política em concretizar dados científicos, para mim é o mais avassalador, porque demonstra que ainda estamos muito presos a uma mentalidade muito reptiliana, por assim dizer, ou muito primitiva, ligada a ímpetos que não estão diretamente ligados com esta norma, que é concretizarmos os dados científicos que já nos mostram que nós temos que alterar de paradigma. Portanto, esta constante, às vezes, politização do não politizável, que são estes dados e estes relatórios que são bastante extensos, para mim é o fundamental e o mais gritante. E depois isso liga com a falta de investimento em políticas de educação ao longo destes anos, que fazem com que tenhamos boa parte dos nossos cidadãos e jovens acríticos, portanto, ou seja, dificilmente criticam o status quo, dificilmente veem uma sociedade com um tipo de desenvolvimento diferente do que estão habituados, e no fundo, quando nós criamos cidadãos que não pensam e não criticam o próprio sistema,
depois acabamos por reforçá-lo. E eu acho que mais do que nós termos cidadãos complacentes com o nosso status quo, nós devíamos era formar pessoas para criticar construtivamente. Não há nada de mal nisso, ou seja, construtivamente criticarmos, acrescentarmos valor e procurarmos implementar as soluções que já são conhecidas pela ciência. E que soluções são essas? Não, são várias. Primeiro fazer um mapeamento de onde é que nós temos a maior parte das emissões, depois concretizar com políticas públicas e com o setor privado para garantirmos que essas políticas públicas são aplicadas. Por exemplo, política agrícola comum, cerca de 10% no cenário mais conservador e, segundo os dados da Comissão Europeia, 10% das emissões com gases de efeito de estufa, onde 70% destas emissões são derivadas à pecuária. Onde é que nós devemos apostar mais? No combate ao financiamento desta indústria, ou seja, não financiando esta indústria e garantindo que o dinheiro da política agrícola comum é direcionado para que estes produtores, se quiserem, façam produções mais locais, mais extensivas, em modo biológico, de culturas vegetais. Nós estamos claramente a atacar, neste setor, por exemplo, a maior fatia. Portanto, querer manter tudo como está e dizer, coitadinhos dos agricultores que vão ficar sem sustento e temos que manter o sistema como está, etc, não é propriamente solução, porque nós podemos ajudar esses agricultores, certo? Mas dando-lhes dinheiro, fornecendo-lhes apoios para eles mudarem o setor. E depois este modelo de superprodução de alimentos é também irracional. Reparem que a União Europeia é o bloco que mais exporta animais vivos no mundo. E este conceito de exportação de animais vivos não só é cruel, como externaliza tudo o que são os impactos climáticos desta pegada ecológica e hídrica desta produção de alimentos, para depois termos uma mera equação numa balança comercial de exportações e de importações, quando não tem qualquer sentido, até porque na Europa nós já produzimos comida suficiente para nos alimentarmos, bem mais, porque cerca de 1/3 dessa comida é desperdiçada. Portanto, este modelo de superprodução e exportação de alimentos quando não é necessário, é mais um destes exemplos que nós não estamos a seguir os dados científicos. E eu estou a falar de uma área muito específica, que é a agricultura, que é fácil de perceber. Se nós depois transformarmos isto para os outros setores, indústria, energia, transportes, é fácil de replicar. Portanto, os dados já nos demonstram para onde é que nós temos, o que temos que fazer, para onde é que temos que seguir, só falta vontade e coragem política. Não, eu queria só reforçar um bocado o que o Francisco Guerreiro disse, que é: nós já sabemos o caminho, nós já temos as soluções. Portanto, isto é, não há cá, nós temos as evidências científicas das alterações climáticas e das 3 grandes crises que o planeta vive: a crise das alterações climáticas, a crise dos recursos e a crise da biodiversidade. Portanto, não é preciso inventar, não é preciso tentar descobrir nenhuma solução milagrosa. Algumas soluções do ponto de vista tecnológico, sem dúvida que dão jeito, mas e ajudam a acelerar muito da resolução de problemas que necessitamos. Mas nós sabemos que efetivamente a solução passa em muito por reduzirmos as emissões ligadas à energia, o que significa a produção de eletricidade, os transportes, a parte da indústria, por aí. Não há soluções perfeitas, não tenhamos dúvidas. Quer dizer, eu não consigo... as renováveis têm impactos, portanto, eu tenho, sim, é que fazer o contraponto entre o uso de combustíveis fósseis e as renováveis, mas tenho, acima de tudo, de trabalhar não apenas na eficiência, mas na suficiência. E porque isso é que é absolutamente vital face ao desperdício que, aliás, o Francisco Guerreiro estava a falar e que é avassalador. Portanto, um europeu usa de materiais, seja para que fins for, cerca de 16 toneladas por ano. E dessas 16, 6 vão-se embora, 6 são desperdício. E, portanto, realmente o setor da agricultura é um dos mais dramáticos a todos os níveis. Nós, às vezes, somos muito complacentes com a agricultura porque pensamos sempre, bem, o que seria de nós sem alimentos, não é? Mas depois, na prática,
o que é facto é que nós acabamos por ter um impacto muito grande destes diferentes setores. A nível de política ambiental, quais é que acham que são assim os grandes desafios que vamos enfrentar neste pós-pandemia e voltando aqui às políticas, e que políticas ambientais concretas devem ser postas em prática na Europa e em Portugal em concreto para superarmos essa escassez de recursos e a crise climática cada vez mais presente nas nossas vidas? Se calhar avanço eu. Sim. Para mim, o Pacto Ecológico Europeu é um excelente exemplo das ambições que muitos têm, mas depois que dificilmente se concretizam. Ou seja, os dados científicos indicam-nos que nós devemos ter uma redução de cerca de 65% a 70% das emissões com gases de efeito de estufa até 2030. E conseguiu-se, a posição do Parlamento Europeu era de 60%, portanto que se reduzisse até 60%, mas o acordo final entre o Conselho, o Parlamento e a Comissão, até por pressão dos Estados-membros no Conselho, pronto, que são normalmente os mais conservadores nestas matérias, cifrou-se nos 55%. E é isto que é completamente incompreensível. Como é que num pressuposto que é válido, que é importante, que é unirmos todos para sermos o primeiro continente neutro em carbono, ou na descarbonização da economia, na neutralidade carbónica. Depois, não acompanhamos os dados científicos que nos demonstram que nós temos que ir para X meta, em que temos e aumentamos a probabilidade de ter um resultado mais positivo. E isto é mesmo assombroso, porque ao nós fazermos este esforço, que é um esforço difícil, mas é um esforço que tem que ser feito, nós estaremos a preservar e a transformar a nossa sociedade para garantir que todos nós temos um futuro realmente sustentável. E mais do que sustentável, nós precisamos de regenerar os nossos ecossistemas. E isto aplica-se depois em várias políticas. O Pacto Ecológico Europeu depois é ramificado em vários pacotes, Política Agrícola Comum, o Fundo Europeu para os assuntos dos mares e das pescas, que é um fundo como a Política Agrícola Comum, mas direcionado para o setor das pescas e para a preservação dos oceanos, que é algo que pouco se fala na União Europeia e está resumida a uma comissão de pescas que não tem o impacto que deveria ter, porque estamos a falar de um dos grandes elementos que absorve carbono, não é? Os oceanos, e depois, no fundo, tudo o que envolve a indústria, a transformação energética desta União Europeia, mesmo os mercados financeiros, o próprio financiamento das indústrias nestes planos de relançamento, os planos de recuperação e resiliência, que se manifesta depois, lá está, nestes planos nacionais, em que os Estados-membros até podem ir mais além, mas depois não vão. Um exemplo claro, que estávamos aqui até a falar antes de começarmos a sessão, para mim, em Portugal, nem falo da agricultura, mas falo na teimosia do atual governo, e também não vejo grande alternativa nos restantes partidos que têm a possibilidade de vir a governar Portugal nos tempos próximos, de construir um aeroporto comercial no Montijo. É completamente absurdo. É tentar manter esta dinâmica de superprodução e de superconsumo através de um turismo que é completamente insustentável e manter por tela mais o aeroporto do Montijo, ou mesmo que seja Alcochete, que tem uma pegada carbónica gigantesca para construir. Nesta premissa que, bem, nós estamos aqui numa transição ecológica, mas nós precisamos de criar emprego e gerar riqueza. Não é aqui que nós vamos gerar a riqueza. Olha, um grande exemplo também, e já passo a palavra ao meu colega, ao Francisco, por exemplo, o que é que nós não apostamos fortemente na descentralização da produção, distribuição e consumo de energia? Ou seja, porque é que as famílias, as pessoas e as empresas não têm o autoconsumo como a sua métrica para se tornar mais sustentáveis e fazer com que as cadeias de produção e distribuição desta energia renovável sejam mais pequenas e sejam mais resilientes. Esta ideia que nós temos que também estar sempre... O Estado tem um papel muito importante, mas eu acho que o papel fundamental do Estado é também criar as ferramentas para que os cidadãos, as famílias e as empresas sejam o mais independentes possível, obviamente com regulamentação, com uma visão clara para onde é que queremos seguir, mas aqui é um exemplo claro, a parte da energia.
Bem, há aqui alguns aspectos que me parecem fundamentais. O primeiro é realmente este, é que quando chega a hora da verdade, nós, os políticos, falham. Essa é verdadeiramente a questão. O aeroporto, por exemplo, é uma questão paradigmática, quer dizer, perfeitinha, sem espinhas, como se costuma dizer, porque nós sabemos que estamos em emergência climática, sabemos que a aviação está num crescendo de emissões. Sabemos que o turismo é uma mais-valia do ponto de vista social e económico para Portugal, mas precisamos de compatibilizar esta realidade do turismo com a realidade climática e com a realidade das cidades, quer dizer, de cidades com vida, de cidades onde realmente nós tenhamos a capacidade de gerar mais-valias em todos os aspectos culturais, sociais, económicas, de paisagem, mas que não nesta lógica. Ou seja, nós, por exemplo, estamos num modelo em que, e o Porto, aliás, foi um dos muito beneficiados, e Lisboa também um bocadinho a seguir, mas estes beneficiados, entre aspas, okay, que é, vem o pessoal na sexta à noite ou no sábado de manhã, está de outros pontos da Europa, num voo low cost, fica cá o sábado e o domingo à noite está a zarpar, ou na segunda de manhãzinha e pronto. Ora bem, este não é um tipo de turismo que nós queremos. Nós queremos sim as pessoas que nos visitam, mas que ficam cá uma semana, que conhecem a nossa realidade cultural, que têm comportamentos que usufruem também da qualidade de visitar um outro local, que não estão à pressa para ir aos 5 ou 6 sítios, que cuidam desse local, que o percebem, que se integram. E este modelo de turismo é um modelo que nós temos e devemos defender. Mas depois, ao mesmo tempo, nós passamos a vida a ter estratégias de turismo sustentável. Quer dizer, e falamos que tem um turismo que está cada vez mais sustentável. Quer dizer, eu digo às pessoas para não mudarem os lençóis da cama todos os dias, tenho lá um cartãozinho, uma coisa qualquer, e portanto já sou mais sustentável. Ou seja, eu passo a vida a disfarçar em N políticas em relação a isto. Por exemplo, o plano de recuperação e resiliência, já que estamos a falar de políticas diretas, quer dizer, o que pretendia-se que este plano tivesse como financiamento aquilo que era verdadeiramente disruptivo, aquilo que no fundo era a diferença em relação à mobilidade, à floresta, à saúde, que fizesse realmente à componente digital, que fizesse a diferença. Ora bem, o que aconteceu é que, se forem ver o plano que teve, aliás, em consulta pública, o que o Governo fez, e o reconhece, é que, bem, temos aqui o plano de recuperação e resiliência é para 5 anos, 5, 6 anos. E, portanto, vamos ver que obras é que a gente já tem, que já estavam aqui no túnel, para podermos avançar, e o resto, aquelas que demoram mais, que até podem ser mais estruturantes ou não sei quantos, bem, essas a gente não quer arriscar aqui neste tempo e, portanto, vão para o outro quadro normal. Ou seja, resumindo e concluindo, o Plano de Recuperação e Resiliência passou a ser uma mera extensão do financiamento normal europeu no quadro plurianual e não o extra que poderia fazer realmente toda a diferença. É por isso que nós não conseguimos ter realmente uma coerência em termos de políticas ambientais. Nós fazemos por um lado e tiramos pelo outro. E apesar de, em algumas coisas, nós termos alguma visão estratégica, sei lá, fazer um roteiro para a neutralidade carbónica para 2050, fantástico, excelente, tivemos ali uma visão de longo prazo. Mas, por exemplo, como dizia o Francisco Ferreira, em áreas como a energia, eu estou a tentar, quer dizer, eu estou a ir à parte mais fácil e mais apetecível de fazer várias centrais solares, às vezes com impactos ambientais significativos, em vez de pôr o esforço todo
na utilização de áreas já construídas para utilizar essas áreas para colocar painéis solares. Ou seja, nós continuamos... Eu acho que nós somos muitas das vezes bem intencionados, digamos assim, mas falhamos naquilo que às vezes é verdadeiramente estrutural e decisivo para a sustentabilidade. E, portanto, as nossas políticas ambientais e as políticas europeias, em muitos casos, quando nós olhamos, sei lá, para a estratégia de adaptação às alterações climáticas que a Comissão apresentou há umas semanas, depois vamos ver, todos os governos estão muito satisfeitos, a Comissão também, mas depois vamos ver, então e as metas? Onde é que estão as metas? Onde é que estão os objetivos? Como é que isto se concretiza? Quer dizer, que impacto é que vai ter? E este é um bocado o nosso dia-a-dia. O nosso dia-a-dia é termos sempre a fasquia mais baixa e de forma incoerente. O Francisco Ferreira falava das metas climáticas europeias. Exatamente. Nós, se quisermos ser consistentes com o Acordo de Paris, nós precisávamos de reduzir 65% das emissões entre 1990 e 2030, à escala europeia. Mas, como ele disse, o Parlamento Europeu tem uma meta de 60%, o Conselho Europeu, portanto, os 27 países, falam de pelo menos 55% e não vão além disso. Ora, então, e diz-se bem, nós tínhamos 40% e agora já temos 55%. E nós somos dos mais ambiciosos à escala mundial. E é verdade, comparativamente com os Estados Unidos, com outros países, somos. Mas se quisermos ser coerentes com o Acordo de Paris, nós temos que ir aos 65%. E, portanto, falha-nos sempre algum passo fundamental nos vários setores para atingirmos aquilo que era realmente necessário fazermos. Sim, há um bocado falaram ambos do aeroporto. Lisboa precisa de um aeroporto, dizem os especialistas, porque o aeroporto está sobrelotado. Na vossa opinião, qual é que era a melhor opção? Nesta altura, o Primeiro-Ministro diz que tem duas opções, Montijo ou Alcochete, mas o Primeiro-Ministro é mais indicado para o Montijo. Houve partidos na Assembleia da República que falaram de Beja, não sei qual é que é a opção que vos parece mais indicada, se acham que não é preciso. Eu acho que... Força, Francisco, força. Eu começava por aí. É exatamente essa a questão fundamental. A primeira é nós fazermos uma gestão da procura. É ver o que é que em França, no Reino Unido, se diz da expansão dos aeroportos nos últimos meses, face à pandemia e face aos compromissos de emergência climática que os países têm. E ficamos surpreendidos, porque aquilo que se diz em relação à expansão de Heathrow, aquilo que se diz em relação aos aeroportos de Paris, é nessa linha, que é assim, eu não posso, não tem sentido eu estar a expandir a aviação desta forma. E, além disso, eu com a pandemia aprendi que, se calhar, não precisamos de viajar todos os fins de semana. Se calhar, o número de reuniões que nós temos pode ser mais limitado. Portanto, as viagens de negócio podem realmente ter aqui uma quebra grande. Nós precisamos de soluções tecnológicas para os aviões e para o combustível, etc. Sim, sem dúvida alguma. Mas é na procura que eu consigo mexer mais. E Lisboa tem um problema grande, que é Lisboa tem uma quantidade de pessoas afetadas pelo ruído muito significativa. Estamos a falar de muitos milhares de pessoas que estão acima dos valores limite em termos de ruído. E, mais uma vez, nem a Assembleia da República, nem o Governo foram capazes de impedir que nós tenhamos voos entre a meia-noite e as 6 da manhã, que é o que está previsto no Regulamento Geral de Ruído, que nós consigamos cumprir os valores limite entre as 11 da noite e as 7 da manhã, que são valores preconizados pela Organização Mundial de Saúde. Nós temos o hospital psiquiátrico principal, é o edifício mais próximo da pista 3, da pista principal do aeroporto de Lisboa. Portanto, ou nós encaramos estas questões a sério, ou então mostramos muito preocupados e, quando chega a hora da verdade,
pura e simplesmente não atuamos. E, portanto, aquilo que Zero pediu, e muito, foi que, bem, vamos fazer uma avaliação ambiental estratégica. Perfeito. Ok. O governo também, finalmente, depois de não sei quanto tempo, alinhou nesta perspectiva. Mas já alinhou mal. Porque já diz que, mas é para as opções 1, 2 e 3, que é Montijo principal, que é uma coisa completamente surreal, do ponto de vista ambiental, impossível, e até em termos do espaço, quer dizer, impossível. E, portanto, Montijo como pista principal e depois apoiado pela Portela, ou então vice-versa, ou então Alcochete. Mas toda esta discussão tem que ser mais ampla, tem que ser mais abrangente. E Alcochete que já ou mais tarde? Então, em Lisboa, o que é que se pode fazer agora ou não? Quer dizer, eu já estou a limitar uma discussão quando ela, neste momento, deveria ser francamente aberta para se perceber as razões de fundo que eu necessito ou não para a aviação num contexto global dos serviços que essa aviação presta e das limitações ambientais para as pessoas, para os ecossistemas que têm que ser respeitados. E para o clima. Eu ia aqui acrescentar ao que o Francisco disse, ou seja, não ia, ou vou tentar não repetir o excelente argumentário que ele teve, que concordo na totalidade, e ia dar aqui só dois pontos que me parecem importantes relevar. Um que é a questão do financiamento e a outra que é a questão da coesão territorial. Financiamento, o Francisco falou e bem que a procura é efetivamente bastante condicionante deste setor, mas a procura também é afetada pelo preço, e o preço muitas vezes é inflacionado ou não, ou deflacionado, consoante os incentivos que tem a indústria da aviação na Europa e em Portugal, é bastante subsidiada, não só através de isenções, mas de facilitação de acesso. Basta pensar como é que é possível nós viajarmos de Lisboa ao Porto por 20 euros. Isto não é realista, quer dizer, este preço está externalizado em algo. Quando nós verificamos que, por exemplo, agora num pleno cenário de pandemia, se avançou para uma, não nacionalização, mas para uma parcialização maior do peso do Estado na TAP, numa empresa que em grande parte sempre foi deficitária, que é questionável que tenha uma necessidade de coesão territorial ou de importância estratégica para Portugal, é questionável, mas mesmo assim que tem um impacto, uma pegada gigantesca, e que o dinheiro investido nessa companhia aérea não é investido noutros lados. Portanto, por exemplo, os últimos 4 mil milhões de euros que foram avançados ou que serão avançados para a TAP não vão ser investidos em ferrovia, por exemplo. E é algo que se tem que pôr na equação, porque no fundo depois os bilhetes que nós compramos têm todos estes custos internalizados. E depois a questão da coesão territorial, porque é que eu sou favorável? Eu primeiro acho que acompanho o que o Francisco disse, que tem que haver aqui um repensar do que é a estratégia para o turismo, qual é o tipo de turismo que nós queremos, e também o que é que nós ganhamos efetivamente com isso. Portanto, termos cruzeiros, e podemos ir para os cruzeiros também, os cruzeiros a chegarem, a despejarem pessoas durante um fim de semana inteiro, elas a correrem que nem loucas pela Baixa de Lisboa ou do Porto ou o que seja, para depois passar 3 dias se ir embora. Eu acho que isto é um tipo de turismo que também nem beneficia o quanto nós temos para dar. Portanto, é um turismo de massas, é um turismo muito pontual. Portugal pode estar ao luxo de despender desses turistas, porque não é um país muito rico, depende em larga medida de turismo, no produto interno bruto. Estamos em condições de despender esses fast turistas, por assim dizer? Claro que sim, aliás, não estamos a despender, estamos simplesmente a escolher ou a condicionar que tipo de turismo é que nós queremos. E repara, se nós temos uma balança comercial tão dependente do turismo e deste tipo de turismo, é porque as políticas públicas e que depois influenciam também políticas privadas, empresas privadas e empresas que trabalham nestes setores, condicionaram ao longo dos anos. Por exemplo, eu sou de Albufeira e eu já volto aqui à parte da coesão territorial do aeroporto para terminar. Eu sou de Albufeira, portanto não sou de lá, não nasci lá, mas tenho casa dos meus avós desde sempre. E o urbanismo que se construiu em Albufeira, como por exemplo noutras localidades como a Armação de Pera, é completamente absurdo e demonstra o irracional que existe na estratégia de turismo
local, regional e nacional no país. É completamente absurdo o estilo de arquitetura que se montou em torno deste tipo de estratégia de turismo que emanou durante estas décadas inteiras. Portanto, nós queremos turismo, claro que queremos, é fundamental, tanto queremos como queremos ser turistas. Agora, se nós temos determinadas políticas públicas que incentivam um tipo ou outro de turismo, naturalmente depois vamos ter os efeitos desse próprio turismo. Já se mediu a pegada de cada pessoa que vem cá neste estilo de turismo? É brutal. O tipo de recursos que são necessários gerir, mesmo das câmaras, para estar constantemente a gerir o fluxo de milhares e milhares de pessoas, é isto que tem que ser posto em questão. E agora só indo para a questão da coesão territorial. Nós ouvimos muita classe política falar do interior, do mundo rural, da coesão territorial, e depois aqui, quando temos uma oportunidade efetiva de ter uma estratégia de longo prazo em que podemos ter infraestruturas não só aeroportuárias que já existem em Beja, que já está construído o aeroporto, que é um aeroporto gigante. Aliás, os Space Shuttles da NASA, creio que há 2 ou 3 sítios na Europa que conseguem aterrar, e um deles é Beja. Portanto, vejam a magnitude do aeroporto que existe. Era acabar as ligações rodoviárias e criar alta velocidade para Lisboa e para Faro, e eventualmente para o interior de Espanha, para nós realmente darmos aqui um sinal claro e de longo prazo que nos preocupamos com o interior, nomeadamente com o Baixo Alentejo, porque depois custa-me a mim, até porque eu sou político e essa é a minha profissão de momento, mas custa muito como cidadão ouvir a classe política encher muito a boca e depois dizer que temos que investir no interior e temos que preocupar-nos com o mundo rural, mas depois categoriza o mundo rural com pecuária, com superolivais intensivos, com tauromaquia e com meia dúzia de infraestruturas que não servem para nada. Não há serviços de saúde, não há infraestruturas rodoviárias, não há correios, não há turismo, não há cultura. Portanto, esta aqui podia ser uma oportunidade realmente para se desinvestir na Portela, para que ela tivesse cada vez menos capacidade e se investisse em Beja com uma ligação rápida. Há estudos que demonstram que nós, numa hora, podemos estar com uma hora e um quarto, com uma boa ligação ferroviária em Lisboa. Uma hora é alguma coisa? Não. Com um bom serviço, uma hora não é nada. E qual era o custo disto? Era investimento no interior, era investimento numa infraestrutura que depois, mesmo a nível de distribuição de bens, poderia ajudar, porque tem ali o Porto de Sines. Portanto, há aqui uma multiplicidade de fatores que, a meu ver, são fundamentais para se investir mesmo. Sim, eu gostava agora, por fim, de abordar uma questão. Nós agora tivemos uma grande crise sanitária, provocou uma ainda maior e que ainda se vai propagar, por assim dizer, crise económica e social. Como é que, na vossa opinião, podemos atingir uma transição climática, ter uma economia verde, sem pôr em causa o desenvolvimento económico, sabendo que as sociedades já estão bastante fustigadas e que o capitalismo, por assim dizer, não costuma ser muito verde e costuma... Ou seja, a minha pergunta é: como é que podemos pôr em prática políticas verdes sem pôr em causa o levantar da economia? Bem, a primeira questão é que, independentemente da pandemia, nós não pagamos o preço certo por muitos dos bens, não é? E, portanto, eu acho que pode ser aqui dada alguma margem de manobra por causa da pandemia, mas não podemos continuar naquilo que em inglês nós usamos o termo business as usual, quer dizer, continuarmos na mesma lógica de sempre. Dando um exemplo na aviação, porque que, e na navegação, porque é que nós comemos kiwis da Nova Zelândia? Pura e simplesmente porque transportá-los de avião ou transportá-los de barco, os barcos podem usar, e os aviões, os seus combustíveis fósseis à vontade, causando impactos ambientais, e não pagam impostos, não se paga IVA, não se paga taxa de carbono, não se paga nada daquilo que são as externalidades desses impactos. Portanto, a questão aqui é que eu preciso de uma economia que, em primeiro lugar, tenha o preço certo
pelos impactos que os produtos têm. Pode ser à escala do carbono, mas desejavelmente aos impactos de uma lógica mais geral. Depois, eu preciso de perceber na economia quais são realmente os aspectos que são criadores de emprego e que são vitais em termos de ação. Ou seja, dar um exemplo. Nós temos aqui várias possibilidades. Fazer uma fábrica, sei lá, de frigoríficos, não é? Em que eu vou produzir imensos frigoríficos. O meu objetivo é sempre o crescimento. Okay? A palavra decréscimo, a palavra eu quero é riqueza, crescimento, quer dizer, e a economia não é só isso. A economia é muito mais do que isso. Mas vamos supor que eu ia fazer uma fábrica de frigoríficos. E o meu objetivo era vender frigoríficos e até mais não. Mas o problema é que, primeiro, os recursos são limitados. Segundo, eu se calhar, até como dono da fábrica, eu posso antes, em vez de eu estar a apostar tudo na produção dos frigoríficos, eu posso apostar numa rede de reparabilidade, de reparação desses frigoríficos, fazendo frigoríficos que são adaptáveis, que podem, no fundo, durar muito mais tempo, podem ser, entre aspas, atualizados, sem eu estar necessariamente a substituí-los com todo o impacto material e de desperdício que isso implica. Portanto, quem fala de frigoríficos fala do resto da economia. Nós ficamos satisfeitos quando produzimos muito mais automóveis. Nós estamos tristes porque agora, durante a pandemia e nos últimos 3 meses, nós baixámos a nossa produção de automóveis. Quer dizer, nós temos que mudar o nosso paradigma. Não é só à escala individual, é à escala dos políticos, à escala dos empresários, porque depois a empresa é muito sustentável. Mas o seu objetivo, volto a dizer, é sempre produzir mais, mais e mais. E aí é que está a verdadeira sustentabilidade. Portanto, eu tenho que pensar onde criar emprego, onde olhar para a qualidade de vida e para o bem-estar das pessoas, sem estar permanentemente a pensar em produzir mais, mais e mais. É esta mudança de paradigma que é absolutamente crucial. Há muitas publicações, há muitos especialistas que põem o dedo na ferida em relação a estas questões e, portanto, nós só temos realmente que ter a coragem política de assumir esta distinção, esta diferença, de que realmente se queremos olhar para as gerações futuras, e amanhã, nomeadamente, temos mais um dia de alerta da greve climática estudantil. Quer dizer, ou nós encaramos este tipo de problemas de fundo, ou então não continuaremos sempre na mesma, com alguns remendos, mas não fazendo a diferença em relação àquilo que é necessário. Eu acrescentava aqui ao que o Francisco disse, mais uma vez também subscrevo na totalidade, um ponto que me também parece bastante relevante, e já agora eu tenho um exemplo claro do que o Francisco disse, é um Fairphone, por exemplo, no outro dia estragou-se, caiu, parti a câmara, apenas tive que mandar vir a câmara, desaparafusei, coloquei e não tive que mandar o telefone todo fora. Portanto, estes exemplos também advêm de políticas públicas e na esfera europeia nós estamos a trabalhar para que esta economia circular também garanta que os bens tenham uma durabilidade maior. Mas o que é assustador é que isto já é conhecido há décadas, portanto, estas matérias já são conhecidas e estudadas há muito tempo, e a etimologia da palavra economia é cuidar da terra, é cuidar dos recursos da terra e da casa comum. E é isso que não acontece, portanto, tantos economistas que existem neste mundo, da esquerda à direita, e não conseguem perceber o princípio base da gestão realmente sustentável e circular de uma economia. Quando nós vemos aquela matriz que emana de tanto a esquerda como a direita, que é o crescimento pelo crescimento e o emprego pelo emprego, como se não conseguíssemos perceber que numa sociedade super tecnológica nós já temos mais do que recursos suficientes
para alimentar todas as pessoas, para garantir habitação condigna a todas as pessoas, para que exista menos horários laborais, para que exista boa divisão da riqueza, para que exista efetivo combate à corrupção, a paraísos fiscais. Não faltam efetivamente soluções para nós transitarmos para uma real economia. Porque o que existe hoje em dia é uma ilusão. Nós não podemos olhar para a economia hoje em dia, fazer um Excel, como é feito, quantificar o PIB, quando, por exemplo, em Portugal nós temos uma taxa de desgaste mental e de saúde mental que é das mais elevadas do mundo. Onde é que estão equacionados esses impactos sociais na vida diária de milhares de milhões de cidadãos portugueses? Pessoas que estão completamente exaustas e que trabalham muitas vezes 10, 12 horas para ter 700 euros em casa para conseguir pagar a renda e pouco mais. Estes custos são completamente externalizados, portanto, esta economia é completamente irreal e por isso é que eu também acho que devíamos caminhar. Isto tem sido uma bandeira que eu tenho trabalhado e para mim é fundamental, é criarmos um projeto piloto de rendimento básico incondicional em Portugal para que se consiga começar a caminhar para um sistema social e económico realmente diferente e que não permeie este paradigma obsoleto que é só conseguiríamos ter rendimentos através do pleno emprego, que é completamente irracional numa sociedade que está cada vez mais a automatizar-se e que o crescimento será exponencial com a implementação cada vez maior da inteligência artificial, da robotização no nosso daily life, portanto, no nosso dia-a-dia, e criar este projeto de rendimento básico incondicional para começarmos a criar também com a comunidade académica estes parâmetros para, paulatinamente, transitarmos para um modelo que, não obstante políticas públicas, do reforço do Estado Social, óbvio, combate à corrupção, etc., mas se consiga começar a pensar numa sociedade que não se baseia meramente no trabalho para oferir um rendimento, que é completamente absurdo quando nós já temos, nós nunca produzimos tanto dinheiro, nunca criámos tanto dinheiro e tanta riqueza, seja material, seja a nível monetário ou financeiro, e hoje em dia ainda temos pessoas a viver na pobreza. Isto é completamente irracional. Portanto, mais uma vez, acho que também vem aqui na perspectiva do temos que sonhar mais além e executar ideias que podem parecer absurdas hoje em dia, mas que já são comprovadas noutros lugares e que realmente são diferentes e que concretizam que temos 6, 7 anos para fazer estas transições reais, porque o planeta está, agora aqui em Calão, está-se completamente a marimbar para a sociedade humana. Nós aqui até podíamos ser egoístas, porque nós temos mesmo é que pensar em nós e na nossa relação com a biosfera, porque o planeta está-se a marimbar para nós. Infelizmente, se nós não compreendemos isto, nós vamos ser os responsáveis pela nossa própria destruição, porque o planeta daqui a milhares de anos ou poucos milhões regenera-se e vêm outros animais e outros ecossistemas e ele equilibra. Agora, nós é que, com o conhecimento que temos, não temos a capacidade de fazer esta transição, parece-me bastante absurdo. Eu apelava agora ao vosso poder de síntese para uma última questão, que é a seguinte: os jovens, por questões óbvias, se estaremos nós cá no futuro, teoricamente, não é? São um grupo mais interessado em acelerar esta mudança climática. Acham que os jovens estão a fazer o seu papel como futuros líderes? Eu diria que sim. Eu acho que com a mobilização nomeadamente a greve climática estudantil, estão a fazer o seu papel. Se calhar são poucos, deveriam ainda ser mais, porque é uma porção relativamente pequena ainda de todos os jovens. Mas estão a fazer o seu papel. Têm que ir mais longe, porque muitas das vezes eu sinto que os jovens são sensíveis à questão, mas tal como muitos adultos não concretizam depois na ação. Mas também queria dizer uma coisa, que é a emergência climática obriga a que todas as gerações desempenhem um papel crucial já. Portanto, esta ideia de que é muito importante formar os jovens, porque eles vão ser os líderes do futuro, etc. Não há cá tempo para a gente estar à espera dos líderes do futuro. Portanto, ou realmente os líderes que existem neste momento mudam sob a pressão de toda a sociedade, ou então não iremos longe. Sim.
Concordo, aliás, o exemplo é mesmo esse, ou seja, não sejam gradualistas, não caiam na armadilha do isto vai gradualmente mudar se nós formos coletivamente fazendo, melhorando aqui, melhorando ali, o tempo é mesmo escasso, portanto, sejam audazes, tenham coragem, não tenham vergonha de defender o que consideram correto, guiem-se pela ciência, portanto acho que isso também é fundamental, não se deixem cair em ratoeiras de mercantilismo, muitas vezes, do greenwashing que existe, e no fundo também divirtam-se, ou seja, eu acho que, e aqui concordo, todos nós somos importantes, mas focando aqui nos jovens, divirtam-se a fazer também esta mudança, porque já é tão pesado o fardo que nós temos para mudar, não é? Para garantir a nossa sobrevivência como espécie, que no fundo nós podemos fazê-lo também com alegria, com felicidade, com tenacidade, junto dos amigos, a apanhar lixo, a mudar os nossos hábitos alimentares, a pressionar os políticos a fazerem conferências como estas, a fazerem bloqueios nas escolas, correntem-se às escolas, façam o que acharem relevante para trazer este tema à ordem do dia. Aliás, a greve estudantil emergiu daí, de uma pessoa que decidiu fazer uma greve e depois vários milhares de pessoas e milhões hoje em dia fazem, mas portanto pode ser isto como pode ser outra coisa qualquer, portanto não tenham medo, mas divirtam-se também nesta transição, porque senão é um peso muito, muito grande para vocês e vocês também têm que se divertir neste processo de existência, não é? E com este repto acabamos mais uma Political Talk. Muito obrigado a todos que me estiveram a ver, seja no Facebook, seja no YouTube. Espero que tenham gostado e tenho um agradecimento especial aos nossos oradores, tanto o Francisco Guerreiro, tanto como ao professor Francisco Ferreira, pela presença e por terem aceitado amavelmente este convite para estarmos aqui a conversar durante esta hora sobre ambiente. Muito boa noite e até à próxima. Obrigado. E um abraço aos serviços técnicos que estão lá atrás, escondidos. É verdade. Nós agora